Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de programação CNC básico para torno, CNC. Hoje nós vamos dar continuidade na aula passada, onde eu iniciei ali fazendo algum exercício de coordenada absoluta e coordenadas incrementais. Aqui nós vamos fazer exercício somente de coordenadas absolutas, certo? E com ponto zero ali na face frontal. Então antes disso, peço a vocês se inscrevam no canal, ative o sininho e deixe seu like aí para estar fortalecendo o canal. Bom pessoal, então temos aqui uma peça cilíndrica com ponto zero aqui na face frontal. Sabemos que nosso ponto zero pode estar aqui na face frontal ou na face traseira. Nossos modelos aqui que nós vamos tomar como exemplo para estar fazendo exercícios serão todos com o ponto zero na face frontal, certo? Então, você tem que ter aí uma noção de leitura, interpretação e desenho técnico para conseguir ler aqui o desenho técnico para poder colocar as coordenadas. Então, está aqui o ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, ponto F. É o caminho que a nossa ferramenta vai estar fazendo aí para estar formando aqui essa peça, certo? Então, aqui eu tenho todos os elementos cotados e eu vou fazer o quê? Vou imaginar um plano cartesiano desenhado aqui. Nas últimas aulas nós tínhamos plano cartesiano desenhado. Agora aqui eu só vou imaginar. Então sabemos que aqui está a nossa origem. Eu vou imaginar um eixo X aqui, traço passando aqui, e um eixo Z passando aqui. Então eu sei que como que minha origem está aqui, em relação ao meu eixo Z, meus valores serão todos negativos, certo? E lembrando que o X está relacionado ao diâmetro. Então meu ponto A é x0, z0. Certo? Então está aqui na origem, meu ponto A. Meu ponto B é x30, z0. Por que x30? Que é o diâmetro ao qual nós estamos aqui. Ó. Onde está meu ponto B? É o diâmetro. Está relacionado ao diâmetro. Então, lembrando, x está relacionado ao diâmetro e o z está relacionado ao comprimento. Então, x30, z0. Aí minha ferramenta vai para o ponto C. Vai ser x50, z-10. Então está aqui ó, a cotagem. Então daqui até aqui eu tenho 10. Como estou indo da direita, estou aqui. Os valores são negativos daqui, da minha origem para a esquerda, os valores são todos negativos em Z. Então é Z menos 10. E está indicando aqui, ó, 45 graus. Então eu sei que eu tenho 10 aqui e 10 aqui. Se eu somar com os 30, com o diâmetro de 30, eu vou ter os 50. Ou seja, eu tenho 30 mais 20. Então, meu ponto C aqui é x50, Z menos 10. Ponto D, x70, Z menos 10. Menos 10 porque ainda está na mesma posição que o C. Só mudou aqui em X. Como sei o diâmetro daqui desse ponto D? Bom, o diâmetro maior aqui mede 80. Aqui eu tenho um raio de 5. Então eu tenho 5 aqui e 5 aqui, que dá 10. Então 80 menos 10 dá 70. Então eu sei que aqui no meu ponto D eu tenho um diâmetro de 70. Então x70, Z menos 10. Meu ponto E já está aqui a cotagem. Então eu sei que é x80. Z menos 15. Por que menos 15? Porque até aqui eu tenho 10, mais os 5 do raio, que está aqui na cotagem, eu tenho 15. Então, Z menos 15. X80, Z menos 15. E o meu ponto F, X80, Z menos 30. Está aqui na cotagem. Então, ponto F, X80, Z menos 30. Assim, já colocamos toda a coordenada aí da peça, que serve para a gente estar colocando lá no CNC, quando a gente já tiver com os códigos e funções, sabendo todos os códigos e funções. Bom pessoal, então estamos aqui com essa outra peça. E a primeira coisa que você tem que fazer é interpretar o desenho técnico para depois você estar achando aqui as coordenadas, certo? Então, novamente, ponto 0 aqui na face. Meu ponto 1 está aqui na origem, então vai ser x0, z0. Ponto 2. Como que eu vou achar esse diâmetro menor aqui? Eu vou descontar aqui, eu sei que o ponto 3, o diâmetro aqui onde está meu ponto 3, mede 20. Então, se eu tirar... Como eu tenho um chanfre aqui 2 por 45 graus, eu sei que eu tenho 2 aqui e 2 aqui, que dá 4. Se eu fizer 20 menos 4, sobra 16. Então eu sei que esse diâmetro do meu ponto 2 mede 16. Então x16, z0. Meu ponto 3, já sabemos que é x20, porque está indicado aqui na cotagem. x20, z menos 2, que esse menos 2 aqui é do chanfre. Ponto 4, x20, ainda continua no mesmo diâmetro, então x20, z menos 15. Porque eu tenho 20 no total aqui, tirando 5 do raio, sobra 15. Então, meu ponto 4 é x20, z menos 15. Ponto 5, x30, z menos 20. Por quê? Eu tenho 20 aqui nesse diâmetro. Para o ponto 5, eu tenho um raio de 5, então eu tenho 5 aqui e 5 aqui, que total dá 10. Então, 10 mais 20 dá 30. Então, aqui é x30, z menos 20. Ponto 6... Como que eu vou saber esse diâmetro menorzinho que está aqui? Que eu tenho um chanfre de 1 por 45 graus. Como o diâmetro daqui, dessa parte onde eu estou tá aqui a setinha,
mede 50, então eu sei que eu tenho 1 milímetro aqui e 1 milímetro aqui. Total dá 2. Então 50 menos 2 dá 48. Então meu ponto 6 é x48, z menos 20, que ele continua na mesma posição em z. Ponto 7, x50, está aqui na cotagem indicando. Então x50, z menos 21. Esse 1, que daqui no menos 21, é do 1 do chanfre aqui. Então z menos 21. Ponto 8, x50, z menos 30. Então já está aqui, a cotagem já está aqui indicando. Então tem segredo. Ponto 8, x50, z menos 30. Ponto 9, x80. Está indicando já que o diâmetro é a cotagem. Então fica muito fácil dessa maneira. x80, z menos 45. Está aqui indicando o comprimento. Então x80, z menos 45. E ponto 10, x80, z menos 70. Então aqui já temos a coordenada aí desse modelo, pessoal. Em coordenada absoluta, assim, essas peças de torno, não tem muito segredo, é fácil de estar fazendo. Então temos aqui essa outra peça. E novamente, nosso ponto zero aqui na face. Serão todos aqui com ponto zero na face, certo? Na face frontal. Então a primeira coisa que você faz, interpreta o desenho para depois estar achando as coordenadas. Então, meu ponto 1 está aqui na origem. Então tá lá, x0, z0. Ponto 2, x21, z0. Por que x21? Esse diâmetro aqui onde está a seta mede 24. Então, 24. Tem um chanfre aqui de 1,5 por 45 graus. 1,5 mais 1,5 dá 3. Então, se eu fizer 24 menos 3, sobra 21. Então, esse diâmetro menor aqui é de 21 milímetros. Então, ponto 2, x21, z0. Ponto 3, x24, z menos 1,5. Esse menos 1,5 é do chanfro. Então, ponto 3, x24, z menos 1,5. Ponto 4, x24, z menos 30. Como eu sei que é menos 30? Porque eu tenho 10 aqui do raio. Então, eu sei que no comprimento, se eu tirar 40 menos 10, sobra 30. Então, meu ponto 4 é x24, z menos 30. Ponto 5, x44, z menos 40. Então, já está indicado aqui o comprimento. Não tem segredo. Então, o diâmetro também já está sendo indicado aqui na cotagem. Então, ponto 5, x44, z menos 40. Ponto 6, x50, z menos 55. Novamente, já está indicado aqui na cotagem. Então, ponto 6, x50, z menos 55. Ponto 7, x74, z menos 55. Então, eu tenho aqui, ó, o diâmetro maior mede 80. E aqui ele me fala que eu tenho 3, um raio de 3. Então, eu sei que eu tenho 3 milímetros aqui e 3 milímetros aqui, que total dá 6. 80 menos 6 dá 74. Então, esse ponto 7 mede x74, z menos 55. Ponto 8, x80, z menos 58. Porque se eu tenho 55 aqui, mais os 3 do raio, dá 58. Então, x80, z menos 58. E ponto 9, x80, z menos 80. Então, essas aí é as coordenadas absolutas, pessoal. Como eu falei, as coordenadas incrementais aqui eu já expliquei na primeira aula e não vou estar prosseguimento nela porque não tem necessidade aqui no momento, por exemplo. Não vou dar continuidade porque no momento eu não tenho essa necessidade de estar passando. Mas vocês podem, como eu expliquei na primeira aula, vocês podem estar praticando as coordenadas incrementais também, se vocês quiserem. Então temos aqui esse outro exemplo, onde a nossa ferramenta está aqui no ponto 1 e aqui nosso ponto 0. O que acontece? A nossa ferramenta está no diâmetro, em relação ao diâmetro, está em um diâmetro de 150. Então, em relação aqui à origem, está no diâmetro de 150. Eu vou vir com a minha ferramenta do ponto 1 para o ponto 2. O ponto 2 está na mesma posição em relação ao diâmetro do ponto 3, só que em Z não está na mesma posição, está afastado. Então, do ponto 1 vai ser x150, z50. Por quê? Aqui está a minha origem. Daqui eu imagino o eixo Z aqui passando aqui no meio da peça e o eixo X aqui. Então eu sei que daqui para cá os meus valores são positivos e daqui para cá meus valores são negativos. Então ponto 1, x150, z50. Ponto 2, x14, z3. Então está indicando aqui, ó, na cotagem, 3 milímetros da face aqui da minha origem para o ponto 2 tem 3 milímetros em Z. Por isso, Z3. X14, por quê? Esse diâmetro aqui mede 20. E eu tenho um chanfre aqui de 3 por 45 graus. Então, se eu tenho 3 aqui e 3 aqui, que dá 6. 20 menos 6
sobra 14. Então eu sei que esse diâmetro menor mede 14. É a mesma posição a qual está meu ponto 2. Então meu ponto 2 é x14, z3. E meu ponto 3 também. Como está na mesma posição em x que o ponto 2, então é x14, z0. Já o ponto 4, x20, z-3. O menos 3 é do chanfro, que está aqui indicado, 3 por 45 graus. Então ponto 4, x20, z-3. Ponto 5, x20, z-20, menos 20, z-20, porque está aqui, ó, indicando na cotagem. Ponto 6, x34, z-20. x34, porque aqui o diâmetro mede 40. E eu tenho um raio de 3 aqui e 3 aqui, que no total dá 6. Então 40 menos 6, sobra 34. Então meu ponto 6, x34, z-20. Ponto 7, x40, z-23. Que esse 23 aqui é somando os 20 mais os 3 do raio. Ponto 8, x40, z-40. Já está indicando aqui na cotagem o comprimento. Ponto 9, x54, z-40. x54 porque eu tenho 60 e tenho novamente um chanfro 3 por 45 graus. Então eu tenho 3 aqui e 3 aqui. No total dá 6. Isso em relação ao diâmetro, certo, pessoal? Então 60 menos 6 sobra 54. Então ponto 9, x54, z-40. E ponto 10, x60, z-43. Esse 43 é por causa do 3 aqui do chanfro. Então até aqui eu tinha 40, mais os 3 do chanfro. 43, z-43. Então perceba que não tem muito segredo. Você conseguindo analisar o desenho técnico, ler e interpretar, você vai conseguir achar as cotagens. E aqui tem um outro modelo, mais simples também. Vamos lá. Ponto 1. Meu ponto 0 está aqui na face frontal. E uma peça aí que tem alguns diâmetros aqui, ó. Tem 3 diâmetros. Tem um diâmetro de 100, o diâmetro de 80 e de 60. Então ponto 1, x0, z0. Ponto 2, x60, z0. Ponto 3, x60, z-20. Ponto 4, x80, z-20. E ponto 5, x80, z-35. Porque eu tenho 20 aqui, mais os 15 dá 35. Então, ponto 5, x80, z-35. Ponto 6, x100, z-45. Porque eu tenho um chanfro aqui de 10 por 45 graus, então eu sei que essa medida daqui até aqui eu tenho 10. Então se eu tenho aqui 15, e eu sei que daqui eu tenho 10, essa parte aqui eu tenho 10, eu sei que aqui tenho 5. Por isso, 20 mais 15 dá 35, mais 10 dá 45. Então, ponto 6, x100, z-45. E ponto 7, x100, z-50. Então perceba que, pessoal, que você tem que ler e interpretar os desenhos. Não esqueça disso, tem que ter essa prática aí, senão você vai ter dificuldade. E aqui temos uma outra peça, com desenho aqui representado em corte, uma peça cilíndrica, né? Só que está representada aqui em corte. Está um pouco carregada porque eu tive que colocar esses pontos aqui, para estar indicando aqui na hora de fazer a cotagem. Então por isso está carregado. Mas acho que dá para entender. Então minha ferramenta está aqui no ponto 1. As primeiras vão fazer as coordenadas aqui da parte externa e depois as coordenadas da parte interna. Então ponto 1 vai ser x130, z100, porque meu ponto 0 está aqui na face. Então daqui até aqui eu tenho 100. Então ponto 1, x130, z100. Ponto 2, x0, z0. Ponto 3, x60, z0. Então aqui já é fácil, porque a cotagem está indicando o diâmetro de 60, então já sei que aqui no ponto 3 é x60. Eu não tenho que achar a medida, não tenho que fazer algum cálculo aqui para achar a medida, então já fica mais fácil. Então x60, z100, z0, perdão, x60, z0. Ponto 4, x60, z-20. Então está indicando aqui, ó, o comprimento. Então para mim fica mais fácil. Ponto 4, x60, z-20. Ponto 5, x70, z-20. Perceba que o x aqui também está fácil, porque já está indicando aqui na cotagem. Então, x70, z-20. Tanto a cotagem em diâmetro quanto no comprimento já está sendo indicado aqui, então fica mais fácil. Ponto 6, x80, z-25. Eu tenho um raio de 5, então eu sei que eu tenho 5 aqui e 5 aqui, que no total dá 10. Esse diâmetro menor aqui, onde está meu 5, eu sei que mede 70. Mais os 10,
dá 80. Então eu sei que meu ponto 6 é x80, z menos 25. Menos 25 porque até aqui eu tinha 20. Mais o 5 do raio dá 25. Então z menos 25. Então, em relação ao comprimento, eu só conto uma vez. Em relação ao diâmetro, eu tenho que dobrar aqui o valor. Se eu tenho raio de 5, eu sei que eu tenho 5 aqui e 5 aqui. Então, no total, eu tenho 10 no diâmetro. Mais os 70, 80. Então, ponto 6, x80, z mais 25. Ponto 7, x80, z menos 35. Então, perceba, até aqui eu tenho 20, aqui eu tenho 25. Se no total aqui eu tenho 10, eu tenho 15. Então, aqui eu sei que eu tenho 20 mais 15 dá 35. Então, ponto 7 já está até indicado aqui. Então, ponto 7, x80, z menos 35. Ponto 8, x100, z menos 45. Então, até aqui eu tenho 35. Como está indicando aqui que eu tenho um chanfre de 10 por 45 graus, sei que eu tenho do 7 até aqui eu tenho 10. Então, vou chamar os 10 aqui também em relação ao diâmetro. Já está cotado aqui, então eu só sei que meu ponto 8 já é x100. Agora, em relação ao comprimento, eu sei que eu tenho 10 aqui. Se até aqui eu tinha 35, mais os 10 dá 45. Então, x100, z menos 45. E o ponto 9, x100, z menos 50, que é o comprimento total. 20 com mais 15 dá 35, mais 15, 50. Então, já fizemos as coordenadas aqui da parte externa. Agora vamos colocar as coordenadas da parte interna. Então está indicando aqui a cotagem, que o diâmetro é de 40. Então ponto 10, x40, z0. Ponto 11, x40, z menos 20. Então está indicado aqui o comprimento. Então ponto 11 aqui, x40, z menos 20. Vamos para o ponto 12. Perceba que temos um chanfre aqui de 5. Então se eu tenho 5 aqui, eu tenho 5 aqui. Certo, pessoal? Então está indicando aqui já a cotagem, ó, o diâmetro de 50. Então, ponto 12, x50, z menos 25. Como eu tenho até aqui eu tinha 20, mais o 5 do chanfre, 25. Então, z menos 25. E x50, então já está indicando aqui a cotagem. Então, ponto 12, x50, z menos 25. Ponto 13, x50, z menos 35. Então, até aqui eu tinha 20, mais o 5 do chanfre, 25. Como eu vou saber essa medida aqui, do 12 até o 13? Bom, eu tenho um raio de 5, então eu sei que se eu tenho um raio de 5 e aqui eu tenho 15, essa medida daqui vale 10 em relação ao z. Então, meu ponto 13 é x50, z menos 35, porque 25, 20 mais os 5 mais os 10 dá 35. Então, ponto 13 x50, z menos 35. Ponto 14, x40. Aqui a cotagem também já está indicando o diâmetro dessa parte aqui onde eu estou. Então, ponto 14, x40, z menos 40. Porque agora eu vou somar. Tinha até o ponto 13, tinha z menos 35, mais o 5 do raio dá 40. Então, porque eu tenho um raio de 5 aqui. Então, ponto 14, x40, z menos 40. Ponto 15, x40, z menos 45. Porque ó, aqui eu tenho um chanfre de 5. Então, como que eu vou saber essa parte aqui? Eu sei que no total tem 50. Se aqui eu já tem um chanfre de 5, até aqui eu tinha 40. Eu sei que aqui vale 5, então eu já sei que aqui tem 5. Então, meu ponto 15, eu sei que tem x40, z menos 45. E meu ponto 16, x30, z menos 50. Porque aqui eu tenho 40. Eu tenho 5 aqui e 5 aqui, tá? Total dá 10. Em relação ao diâmetro, se eu fizer 40 menos 10, dá 30. Então, eu sei que esse diâmetro é menor aqui. No ponto 16 é x30, z menos 50. Então, aqui nós já achamos as coordenadas da parte externa e da parte interna, pessoal. Então, perceba que, estando o desenho cotado ali bem direitinho, você conseguindo interpretar a cotagem, você não vai ter dificuldade para estar achando aí as coordenadas do desenho, certo? Então, na próxima aula, nós vamos estar vendo aí os códigos e as funções. E é isso. Então, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like aí para estar fortalecendo o canal. Até a próxima aula.